Você já se perguntou por que tantos métodos de mudança parecem falhar? Por que, mesmo depois de ler livros, assistir palestras, repetir afirmações, algo dentro de você ainda resiste à transformação? Talvez seja porque a mudança verdadeira não começa na mente racional, mas no corpo sensível. Porque é o corpo quem carrega os registros mais antigos, não apenas as lembranças que você consegue acessar, mas aquelas que seu inconsciente guardou como defesa, como padrão, como sobrevivência. E é justamente por isso que você repete os mesmos ciclos, porque a mente pode dizer, quero mudar, mas o corpo responde, ainda não é seguro. Enquanto você escuta isso, sinta seu corpo agora. Sinta como ele guarda tensões que você já nem percebe, como ele responde a certas palavras, memórias ou presenças. E perceba também que é ali, exatamente ali, onde mora o código. O programa invisível que dita suas reações, seus desejos, seus medos, suas compulsões. Mas e se esse código pudesse ser reescrito? Não com força, mas com presença. Não com técnica, mas com intenção. É aqui que a energia sexual entra, não como força a ser contida, mas como o instrumento mais puro de transformação vibracional. Porque essa energia carrega em si o poder criador. Ela molda corpos, sim, mas também molda realidades. E quando ela é usada com consciência, ela se torna uma linguagem direta entre o corpo e a mente, entre o instinto e a escolha, entre o passado que ainda ecoa e o futuro que deseja emergir. Reprogramar a mente através do corpo é um caminho silencioso e revolucionário. É aceitar que seu corpo sabe mais do que você pensa e que ele não está te sabotando, ele está te protegendo daquilo que ainda não foi curado. Mas agora, algo em você quer mais, quer ir além, e para isso será preciso descer da mente e mergulhar no corpo. Está pronto para acessar a linguagem da sua energia mais primal e transformá-la em código de libertação? A mente lembra com palavras, mas o corpo com sensações. E são essas sensações, muitas vezes imperceptíveis, que ditam suas escolhas, que moldam suas reações, que decidem por você antes mesmo da sua razão ter tempo de opinar. Quando uma emoção não é sentida por completo, ela não desaparece, ela desce. Ela se aloja. Ela se condensa em forma de tensão, de rigidez, de bloqueio. E esse bloqueio se torna uma resposta automática. Um não posso, um não mereço, um vai doer de novo. É por isso que a mudança mental, quando não é acompanhada por uma mudança somática, fracassa. Enquanto você escuta isso, perceba em qual parte do seu corpo você sente resistência agora. Pode ser sutil, uma contração no abdômen, um peso nos ombros, um fechar de peito. Ali está um portal, um ponto de acesso ao seu inconsciente, e não adianta dizer a si mesmo que está tudo bem. Seu corpo precisa sentir que está, e para isso, ele precisa ser escutado com presença, com paciência, com reverência. É nesse ponto que a energia sexual se torna aliada, porque ela não é apenas impulso, ela é vida pulsando dentro de você. É força criadora bruta, aguardando direção. Quando você respira com essa energia em vez de descarregá-la, você começa a ensiná-la, começa a educá-la, começa a transformar a urgência em permanência, a excitação em presença, a repetição em criação. O corpo então entende que é seguro abrir, que é seguro sentir. E nesse instante um novo programa começa a ser instalado, um programa de presença, de escolha, de poder. A reprogramação não acontece no esforço, acontece no instante em que o corpo deixa de fugir e começa a confiar. E para que isso ocorra, você precisa estar lá com ele, sem distração, sem julgamento, sem tentar controlar. Está pronto para escutar o que seu corpo vem tentando dizer há tanto tempo em silêncio? Toda emoção não sentida se transforma em memória física, e toda memória física, quando ignorada, se torna padrão repetido. É assim que o corpo molda a mente. E é por isso que, muitas vezes, você pensa diferente, mas age igual. Porque o seu corpo ainda está preso ao passado, preso a sensações antigas que ele aprendeu a evitar, a conter, a silenciar. Mas essas sensações não desaparecem. Elas viram estrutura, viram a forma como você se relaciona,
como você se protege, como você reage. Enquanto você escuta isso, sinta agora, sem pressa, se há alguma parte sua que está em alerta, alguma área que não consegue relaxar. Essa tensão não é acaso, é memória. E a memória, para ser liberada, precisa ser atravessada com consciência. A energia sexual, nesse contexto, não é sobre sexo, é sobre vitalidade, é sobre fluxo. É sobre reativar áreas do corpo que estavam dormentes. E com isso, reabrir caminhos de percepção, de presença, de poder. Joe Dispenza nos ensina que o campo eletromagnético do corpo se reorganiza quando mente, emoção e corpo vibram em coerência. E essa coerência só acontece quando o corpo não é um obstáculo, mas um aliado. Quando você para de usar a mente para controlar o corpo e começa a usar a energia do corpo para educar a mente. Isso é neuroplasticidade somática. É quando você ativa uma nova resposta para uma emoção antiga. É quando você ensina ao seu sistema nervoso que pode sentir e permanecer, que pode desejar e escolher, que pode vibrar e direcionar. E nesse momento, a energia sexual se torna sua aliada mais potente, porque ela desperta o corpo, ela aquece a presença, ela dissolve o medo. E quando esse calor é sustentado com intenção, algo mágico acontece. O corpo começa a liberar, a mente começa a silenciar, o passado começa a se dissolver. Está pronto para acessar esse ponto exato onde o prazer se torna cura e o impulso se transforma em caminho? O corpo é um mapa, um campo vibracional onde cada região guarda uma história, uma emoção, uma memória ainda ativa. Algumas áreas estão abertas, fluidas, leves, outras fechadas, tensas, adormecidas. Mas todas estão esperando algo: presença. Não há técnica que substitua o poder de uma escuta profunda. Não há afirmação que funcione sem o corpo estar disposto a acreditar. E o corpo só acredita quando sente. Enquanto você escuta isso, leve sua atenção com delicadeza para a base da sua coluna, para o espaço onde a energia se acumula em estado bruto, esperando direção. Essa base é o ponto inicial da sua força vital, e é ali que a energia sexual repousa antes de subir. Quando negligenciada, essa energia vira compulsão, ansiedade, desconforto, mas quando honrada, ela vira fogo alquímico. Ela desperta zonas do corpo que a mente esqueceu. Zonas que não sentem mais, que não vibram mais, que se fecharam para não doer. Mas dor não é o fim, é o início. Dor é o que antecede a liberação. É o que protege o lugar onde está o ouro. E o ouro, nesse caso, é presença, é consciência vibracional, é a capacidade de sentir sem se perder, de vibrar sem se entregar ao caos, de desejar sem se dissolver. A energia sexual, quando respeitada, faz isso. Ela revela, ela expande, ela reintegra. É como se cada respiração consciente nessa área esquecida do corpo dissesse: eu vejo você. E nesse reconhecimento, o corpo começa a responder, começa a abrir, a soltar, a confiar. A mente, então, começa a perceber que não está sozinha, que o corpo não é inimigo, que o desejo não é traição. Tudo é uma só dança, e a música é a vibração. Você está pronto para olhar para o seu corpo como quem olha um mapa que leva direto à origem da sua potência? O corpo não é obstáculo espiritual. Ele é o templo onde o espírito se faz matéria. Ele é a ponte entre o invisível e o visível, entre o campo quântico e a experiência concreta. E é por isso que todo processo de reprogramação profunda precisa passar por ele, porque é no corpo que a mudança se ancora. Enquanto você escuta isso, sinta os pontos do seu corpo que você esqueceu, lugares que você só lembra quando doem. Mas e se eles fossem mais do que músculos e nervos? E se fossem portais, entradas vibracionais para a parte mais autêntica de você? A energia sexual, quando compreendida como força criadora, atua exatamente nesses pontos. Ela ativa, ela limpa, ela prepara. Porque é ela quem constrói a realidade a partir do corpo. Essa força não está à margem. Ela é o centro. Ela é a energia que molda, que movimenta, que manifesta. Quando direcionada com presença, ela reordena seu campo.
E quando o campo muda, tudo muda. Joe Dispenza fala da coerência entre cérebro e coração. Mas há um terceiro ponto esquecido: o corpo, não como instrumento de controle, mas como aliado de criação. Quando o corpo entra em coerência com o que você sente e pensa, o mundo responde, porque a realidade externa é apenas o reflexo da vibração interna. E o que vibra mais forte do que o desejo alinhado à consciência? O impulso que não quer mais escapar, mas cocriar. O prazer que não quer mais apenas gozar, mas guiar. Seu corpo sabe. Ele já sabe como manifestar. Só precisa ser escutado com reverência, com verdade, com coragem. Está pronto para transformar o templo que você habita no principal instrumento da sua reprogramação vibracional? Nada no corpo é aleatório. Cada gesto, cada postura, cada tensão carrega uma história. E toda história que não foi escutada no coração, o corpo tenta contar. Com dor, com desequilíbrio, com repetições. Mas quando você para de fugir e começa a escutar, o corpo responde. E esse é o ponto exato onde a cura começa. Na escuta silenciosa. Enquanto você escuta isso, leve sua atenção para as suas costas, para o seu peito, para o seu ventre. Sinta o que ali ainda não flui. Talvez não seja dor, talvez seja só esquecimento, porque o corpo também se apaga, também se esconde, também se protege, mas a presença desperta. Quando você permanece mesmo diante do desconforto, algo se transforma. A energia que antes estava presa começa a se mover. E essa energia em movimento não é só alívio, é reprogramação. Ela começa a subir, a tocar áreas do cérebro que estavam congeladas em padrões antigos, a acender novas possibilidades de resposta emocional. Você já notou como, quando muda seu estado corporal, sua visão do mundo muda também? É isso. O corpo educa a mente. A vibração educa o pensamento. E a energia sexual é o catalisador mais potente desse processo, porque ela carrega a frequência da vida, da expansão, da criação. Quando você a ativa e direciona com presença, está literalmente ensinando sua mente a vibrar em um novo código. Um código de prazer sem culpa, de impulso com propósito, de excitação que não distrai, mas ancora. A ciência chama isso de neuroplasticidade somática. A espiritualidade chama de alquimia vibracional. Mas seu corpo conhece apenas como verdade, como uma lembrança que estava adormecida e que agora desperta. Está pronto para deixar seu corpo não apenas sentir, mas ensinar a mente a vibrar em um novo destino? O corpo é a frequência base da realidade, e a energia sexual é a nota mais potente dessa frequência. Ela vibra antes de ser pensada. Ela cria antes de ser planejada. E é por isso que, quando mal compreendida, cria realidades confusas. Mas quando refinada, se torna a espinha dorsal da criação consciente. Enquanto você escuta isso, imagine a energia sexual não como desejo que pulsa, mas como luz que percorre sua espinha. Uma luz quente, presente, viva. Ela sobe, ela aquece, ela limpa. Cada vértebra é um portal. Cada batida do coração, um tambor interno marcando o ritmo dessa ascensão. Quando você sustenta essa energia sem ceder ao impulso imediato, ela se acumula, não como tensão, mas como força. E essa força, quando encontra a mente em estado de presença, cria coerência, cria campo, cria alinhamento. Joe Dispenza afirma: onde há coerência, há manifestação, porque a vibração do ser atrai a vibração da realidade. E é isso que muitos ainda não perceberam, que o desejo, quando reprimido, vira doença, mas quando educado, vira destino, vira portal, vira pulso criador. Essa energia não veio para ser temida, veio para ser habitada com coragem. Ela é a linguagem secreta entre seu corpo e o universo, entre sua vibração e suas criações. Você pode continuar usando essa força para buscar alívios passageiros ou pode transformá-la na matriz vibracional da sua nova realidade. A escolha não é moral, é vibracional, é energética. Está pronto para abandonar a ideia de controle e entrar no estado de criação consciente com sua própria energia vital? A retenção consciente não é privação, é preparo,
É como a água que ferve lentamente, sem pressa, até virar vapor e mover engrenagens invisíveis. O mesmo acontece com sua energia vital. Quando você escolhe não liberá-la por impulso, mas sim cultivá-la, algo se refina por dentro. A frequência muda, o campo se intensifica e o corpo se torna um vórtice. Enquanto você escuta isso, sinta o que significa sustentar o que você sente, sem precisar descarregar, sem precisar explodir, apenas manter, alimentar, circular. Porque esse movimento interno não é prisão, é alquimia. A energia que não escapa se eleva, e à medida que se eleva, se transforma, não em contenção, mas em magnetismo. Seu corpo, antes dominado por impulsos desordenados, começa a se tornar coerente. Seus pensamentos se alinham, suas emoções se acalmam. Seu campo começa a vibrar em uma frequência tão clara que tudo ao redor responde. Não como mágica, mas como física vibracional. O que você sustenta, você emana. E o que você emana, você atrai. Mas não se trata de atrair qualquer coisa, e sim o que ressoa com a sua nova vibração. A energia sexual, quando direcionada com presença, não apenas transforma sua química interna. Ela altera o campo eletromagnético que você carrega. Você passa a ser notado sem falar, a ser sentido sem tocar, a manifestar sem esforço, porque está vibrando de forma limpa, porque está inteiro, porque finalmente parou de desperdiçar o que é mais precioso, a sua força criadora. Está pronto para deixar de ser reativo e começar a se tornar o próprio campo de atração do que você quer viver? O corpo, quando reprogramado com consciência, deixa de ser apenas veículo, ele se torna templo, e esse templo vibra. Ele pulsa como campo de presença, de clareza, de expansão. A energia sexual, quando não mais associada à urgência ou ao medo, passa a ser percebida como sagrado calor. Um fogo silencioso que não consome, transforma. Enquanto você escuta isso, perceba como o seu corpo reage quando você pensa em prazer sem culpa, em excitação sem julgamento, em desejo sem vergonha. Talvez exista ainda uma voz interna que diz: isso não pode, isso não é espiritual, isso é perigoso. Mas e se fosse exatamente o contrário? E se o portal mais sagrado estivesse justamente onde você aprendeu a evitar? Quando a energia sobe, ela não apenas ilumina, ela limpa, ela reorganiza. E o que antes era impulso, passa a ser inteligência vibracional. Não é mais o desejo que te domina, é você que habita o desejo com soberania, com gentileza, com intenção. E essa intenção transforma o corpo em campo de expansão. Cada célula se alinha, cada músculo se solta, cada batimento entra no compasso do agora. O corpo deixa de estar em defesa e entra em recepção. E nesse estado, ele se torna canal. Canal para novas ideias, para novas conexões, para novas realidades. Você percebe que o que mais bloqueava a sua manifestação não era a falta de poder, mas o excesso de dispersão, de energia que escapava sem direção. Mas agora você aprendeu. Agora você respira com ela, caminha com ela, cria com ela. Está pronto para fazer do seu corpo não um refém dos impulsos, mas um instrumento afinado da sua própria expansão vibracional. Há um ponto de virada em todo o processo de reprogramação vibracional. Um ponto onde a excitação física não é mais fim, mas início. Onde o calor não é mais convite ao alívio, mas à expansão. Esse ponto marca a passagem do desejo bruto para a vibração refinada. É como transformar carvão em diamante. E essa lapidação acontece dentro de você, no silêncio do corpo que aprende a conter, não por repressão, mas por reverência. Enquanto você escuta isso, visualize sua energia se acumulando no ventre. Sinta-a subindo, lentamente pela coluna, tocando cada vértebra, como se despertasse memórias adormecidas. Quando essa energia chega ao coração, algo muda. A excitação se transmuta em ternura. A urgência se dissolve em presença. A força que antes buscava saída, agora busca sentido. E nesse sentido, o corpo inteiro se reorganiza. É um estado de vibração plena. Um orgasmo sutil que não precisa de ápice nem de descarga. Ele pulsa como presença contínua, como uma música sem fim. Joe Dispenza,
fala sobre a coerência entre pensamento e emoção, mas aqui é mais do que isso. É coerência entre energia e intenção, entre instinto e propósito, entre matéria e campo. Você sente prazer, sim, mas ele é outro, mais amplo, mais fino, mais verdadeiro. Ele não te arrasta, ele te ancora. E é nesse prazer que a reprogramação acontece, porque o corpo se rende, não à vontade de escapar, mas ao chamado de habitar-se por inteiro. E nesse habitar, as memórias se ressignificam, os traumas se reorganizam, a mente aprende um novo caminho. Está pronto para permitir que o prazer seja mais do que sensação e se torne um estado vibracional que te reconstrói por dentro? O desejo, quando ouvido com consciência, se transforma em oração. Ele deixa de ser chamado por algo fora e passa a ser escuta do que pulsa dentro. Toda vez que você sente desejo, o seu corpo está te dizendo, eu estou vivo. Mas nem sempre esse desejo está pedindo por prazer. Às vezes, está pedindo por contato, por escuta, por um espaço interno onde possa se revelar sem julgamento. Enquanto você escuta isso, perceba que cada impulso é uma mensagem, uma memória se manifestando em forma de calor, um traço do inconsciente pedindo luz. E quando você responde a esse chamado com presença, sem negação, sem imediatismo, algo muda. O desejo não quer mais ser realizado, quer ser compreendido, quer ser acolhido, quer ser canalizado. Nesse instante, ele se transforma. O que era impulso se torna direção. O que era ansiedade se transforma em sabedoria. E o que era apenas uma necessidade, agora vibra como conexão com algo maior. Porque o desejo, na sua forma mais pura, é espiritual. Ele é a faísca que acende o processo de transformação. Quando você o acolhe sem se perder nele, você se reencontra. O corpo se alinha, a mente se aquieta, o campo se organiza. Joe Dispenza fala sobre estados elevados de emoção que reconfiguram a biologia. E o desejo, quando conscientemente habitado, é exatamente isso. Um estado emocional elevado. Ele pode curar, pode reorganizar, pode manifestar, mas apenas quando é sentido por inteiro, sem vergonha, sem fuga, sem pressa. Está pronto para usar o desejo não como distração, mas como bússola que aponta para os lugares de você que mais precisam ser habitados. O inconsciente é como um rio subterrâneo. Ele corre por baixo das palavras, por baixo dos pensamentos, por baixo das decisões conscientes. É ele quem realmente conduz. E é no corpo que esse rio se manifesta, nas tensões repetidas, nas reações automáticas, nos impulsos que parecem fora de controle. Mas, e se você pudesse acessar esse rio? E se você pudesse mergulhar com presença no lugar exato onde sua história se repete para enfim reescrevê-la? Enquanto você escuta isso, leve sua atenção para o centro do seu peito. Sinta a respiração encontrar esse espaço. E agora imagine a energia que nasce na base da sua coluna, começando a subir em direção ao coração. Essa subida não é física, é vibracional. É a energia sexual, pura, presente, direcionada. Ela sobe e começa a atravessar bloqueios antigos, crenças cristalizadas, imagens congeladas no tempo. E à medida que sobe, ela leva consigo o calor da transformação. O corpo começa a liberar, começa a soltar aquilo que já não ressoa, começa a permitir que novas informações vibrem dentro de si. E a mente, diante desse movimento, precisa se adaptar, precisa ceder, precisa mudar. Joe Dispenza fala da criação de novas identidades energéticas. E é isso que você está fazendo, deixando de ser um reflexo de memórias antigas e passando a ser a expressão de uma nova vibração. Mas isso não acontece com esforço. Acontece com entrega, com presença, com escuta. Quando o desejo deixa de ser comando automático e se torna instrumento de reprogramação, o inconsciente se reorganiza. E você começa a vibrar não mais pelo medo, mas pela escolha. Não mais pela carência, mas pela criação. Está pronto para permitir que essa energia seja o catalisador da sua nova identidade vibracional? Toda repetição carrega uma origem. Um momento em que algo doeu, algo faltou, algo não foi compreendido.
E o corpo, fiel ao seu instinto de proteção, gravou aquele instante como padrão. Criou um circuito, uma resposta automática. E toda vez que uma situação parecida aparece, o corpo ativa o mesmo caminho. Mesmo quando a mente diz que quer diferente, a boa notícia é que todo o circuito pode ser refeito, toda a trilha pode ser reescrita, mas não com palavras, e sim com presença. Enquanto você escuta isso, sinta em qual parte da sua vida os padrões se repetem. Amor, prazer, trabalho, merecimento. Agora leve sua atenção para o corpo. Onde essas repetições doem? Onde elas se manifestam como tensão ou ausência de sensação? Ali está a porta. E a chave é a vibração. Porque o corpo responde à vibração mais do que à lógica. E a energia sexual, quando usada com intenção, é a vibração mais poderosa que você possui. Ela pode acender áreas dormentes, pode romper trilhas antigas, pode criar novos caminhos dentro do seu sistema nervoso. Joe Dispenza ensina que a prática repetida de um estado elevado de ser cria uma nova personalidade energética. E é isso que você começa a fazer quando usa a energia criadora como veículo de reprogramação. Você deixa de ser refém das suas reações e passa a ser autor da sua frequência. Cada respiração consciente com essa energia é um novo traço sendo desenhado na sua identidade, uma nova rota sendo traçada, uma nova realidade sendo esboçada. Está pronto para abandonar a repetição e entrar na criação consciente daquilo que você realmente deseja viver? Nada se manifesta fora antes de vibrar dentro. Essa é a lei silenciosa que rege toda a criação. Não adianta desejar com palavras se a vibração que você sustenta diz o contrário. Não adianta afirmar poder se seu corpo vibra a ausência. O campo magnético que você emite não responde ao que você quer, mas ao que você é. E esse ser é determinado por aquilo que você sustenta em presença. Enquanto você escuta isso, pergunte-se com sinceridade: o que eu sustento quando estou só? Qual é o clima vibracional do meu corpo quando ninguém está olhando? É nesse estado, invisível aos olhos, que a realidade se ancora. E a energia sexual, quando integrada, se torna o combustível mais puro dessa ancoragem. Ela magnetiza, ela acende, ela amplifica, mas apenas quando não está sendo desperdiçada em reações automáticas, quando está sendo sentida, elevada, direcionada. O corpo, nesse momento, deixa de ser apenas fisiologia. Ele vira campo, ele vira pulso eletromagnético, e tudo ao redor começa a responder a essa coerência. Joe Dispenza fala do coração como o gerador mais potente do campo magnético humano. E quando o desejo chega até o coração, ele muda de natureza. Ele não é mais carência, é conexão. Ele não é mais urgência, é vibração limpa, é manifestação silenciosa. Você deixa de correr atrás e passa a atrair, não com esforço, mas com coerência. Porque o que vibra em verdade não precisa convencer, ele simplesmente emana. Está pronto para deixar o desejo subir até o coração e de lá magnetizar o campo com tudo o que você realmente veio viver? A manifestação verdadeira não acontece no barulho, ela nasce no silêncio. Um silêncio tão profundo que só pode ser escutado com o corpo. É nesse silêncio que a energia sexual, antes contida, começa a se refinar, a se converter, a se transformar em pulso criador. Não mais como descarga, mas como canal. Não mais como urgência, mas como campo de sustentação. Enquanto você escuta isso, feche os olhos por um instante e sinta o espaço entre o seu coração e sua base. Visualize a energia subindo em espiral. Ela não tem pressa, ela não tem medo, ela sabe o caminho. E quanto mais você silencia, mais ela escuta. Porque o corpo fala a linguagem do silêncio. Ele responde à pausa, à escuta, à respiração sem esforço. Quando a mente silencia, o corpo assume. E quando o corpo assume, a realidade se reorganiza. Joe Dispenza ensina que é no vazio quântico que tudo é possível. E o vazio só se acessa quando não há mais ruído entre o que se sente e o que se vibra. Nesse estado, você não deseja mais a partir da falta, mas da presença. O desejo vira expansão, e a energia, antes vista como algo a controlar,
agora se revela como ponte. Uma ponte entre mundos, entre a biologia e o campo, entre a emoção e a frequência, entre o passado que se dissolve e o futuro que se aproxima. A vibração do seu corpo muda, e quando isso acontece, o tempo se curva. As possibilidades se aproximam, os caminhos se abrem. Tudo responde ao que você sustenta em silêncio. Está pronto para fazer do seu corpo não mais um lugar de espera, mas um canal direto para a criação da sua nova realidade. O corpo, quando atravessado por energia consciente, se torna uma antena. Ele capta o que antes passava despercebido. Ele percebe frequências, intui direções, reconhece verdades que a mente ainda duvida. E esse estado não é dom, é treino. Um treino vibracional que começa quando você para de escoar sua energia e começa a canalizá-la. Enquanto você escuta isso, sinta seu corpo como um campo sensível. Cada poro, cada célula, cada vibração. Imagine agora essa energia subindo da base da sua coluna até o topo da sua cabeça e dali se expandindo como uma aura. Não é imaginação, é física quântica em ação. Porque a energia sexual, quando não interrompida, ativa zonas do cérebro antes adormecidas, estimula a glândula pineal, amplia a percepção. Joe Dispenza nos lembra que estados alterados de consciência são induzidos por coerência vibracional, e essa coerência começa no corpo. Quando o desejo não explode, mas circula, ele acende, ele desperta, ele transforma o corpo em radar de possibilidades. Você começa a sentir o que está por vir, a pressentir caminhos, a vibrar antes que algo aconteça, e com isso, atrair exatamente o que já estava alinhado com essa nova frequência. O corpo deixa de ser matéria isolada e passa a ser extensão do campo. E o campo, agora informado por uma energia limpa, responde. A vida começa a te escutar com mais clareza, não porque você fala mais alto, mas porque você vibra com mais verdade. Está pronto para fazer do seu corpo uma antena quântica, capaz de perceber, atrair e materializar a realidade que sua alma já escolheu? O desejo em sua origem não é desordem, é bússola, mas quando não é escutado com presença, ele se perde, se fragmenta, se confunde com vício, com carência, com urgência. E é assim que você se distancia de si, porque o desejo não ouvido vira ruído, e o ruído desconecta o corpo da alma. Enquanto você escuta isso, lembre-se de um momento em que seu desejo era claro, mas você não se permitiu sentir, ou então sentiu demais, sem direção. Perceba como a ausência de consciência cria cicatrizes vibracionais, e como o retorno à escuta pode curá-las. A energia sexual, quando redirecionada com intenção, afina o corpo com o propósito da alma. Ela não mais busca prazer a qualquer custo, mas sentido a todo instante. Ela não mais exige liberação, mas oferece criação. O corpo então muda de tom, deixando de vibrar em urgência e começando a pulsar em direção. Joe Dispenza fala da ressonância entre intenção e emoção como catalisadora de realidades. E o desejo, quando elevado, é emoção em estado puro. Quando essa emoção encontra uma intenção limpa, ela se torna oração vibracional. O corpo se abre, a mente se aquieta, o campo se organiza. E nesse estado, tudo começa a conspirar a favor, não por acaso, mas por coerência. Porque o que está alinhado se atrai. O que vibra em unidade se encontra. O que pulsa em verdade se manifesta. Está pronto para transformar o desejo que antes te consumia na força que agora te conduz ao propósito que sua alma nunca esqueceu? A identidade não é fixa, é vibracional. Você não é quem pensa que é. Você é o que seu corpo aprendeu a vibrar. E o corpo aprendeu muito cedo. Aprendeu com dor, com ausência, com condicionamentos. E guardou tudo como verdade. Mas a verdade pode ser ressignificada. Basta mudar a frequência. Enquanto você escuta isso, sinta o que em você está repetindo algo que já não serve. Talvez um padrão de autossabotagem, talvez um desejo que sempre te leva ao mesmo lugar. Agora imagine que essa energia, ao invés de sair, começa a subir, a se elevar, a se concentrar em silêncio,
a ferver sem pressa. Esse calor interno não é repressão, é transformação. É o início de uma nova identidade. Joe Dispenza fala do novo eu, que só nasce quando você muda seu estado interno. E a energia sexual, quando acumulada com consciência, se torna o gerador desse novo estado. Ela alimenta o sistema nervoso com potência. Ela irradia foco para a mente. Ela sintoniza o coração com o agora. E assim, o campo se atualiza. Você começa a se comportar diferente, a escolher diferente, a atrair diferente. Não porque se esforça, mas porque vibra. E o que você vibra, o universo escuta. Essa nova identidade não é um papel, é uma frequência. Ela não precisa ser explicada. Ela é sentida. Você se torna sua própria fonte, seu próprio centro, seu próprio canal de criação. Está pronto para parar de tentar mudar com esforço mental e começar a renascer a partir da vibração que você sustenta em silêncio? A ausência, quando habitada com consciência, vira potência. O que parecia vazio se revela como espaço fértil. O que antes era silêncio desconfortável se transforma em campo vibracional. Essa é a alquimia invisível que acontece quando você para de buscar preenchimento fora e começa a sustentar o fogo dentro. Enquanto você escuta isso, perceba onde você tem fugido da ausência. Em quais momentos a urgência fala mais alto. Em quais áreas da vida o desejo vira distração. Agora respire fundo e fique. Fique onde dói. Fique onde falta. Fique onde você costumava correr, porque é exatamente aí que a transmutação começa. A energia sexual, quando não é mais usada para preencher buracos, se acumula em silêncio. E nesse acúmulo, ela se refina. O corpo não explode, ele amadurece, ele aquece, ele se torna forno interno, e desse forno, algo novo nasce. Joe Dispenza nos lembra que o campo não responde à pressa. Ele responde à coerência, à permanência, à vibração sustentada. E a energia sexual, quando não é mais escoada, mas contemplada, cria exatamente isso. Um estado de presença tão potente que reorganiza o tempo, o espaço, o corpo. A ausência, então, se transforma, não em carência, mas em solo fértil. Onde antes havia ansiedade, agora há prontidão. Onde antes havia desejo descontrolado, agora há poder alinhado. Você não implora mais por experiências. Você as atrai, não porque aprendeu a controlar, mas porque escolheu permanecer. Está pronto para transformar a ausência que antes te doía na força vibracional que agora te sustenta? O corpo que aprende a conter com consciência se torna um container vibracional. Ele não mais escapa, não mais desperdiça. Ele armazena, ele refina. Ele transforma calor em luz, impulso em presença, excitação em poder criativo. E nesse estado, o que antes era luta vira fluidez. A manifestação deixa de ser esforço e se torna consequência. Enquanto você escuta isso, sinta como seria manter essa energia dentro de si, não para sufocar, mas para permitir que ela amadureça, que ela encontre novas direções, que ela se acomode no coração e dali irradie. A retenção consciente é isso, um pacto com o tempo interno, um compromisso com o refinamento vibracional. Joe Dispenza fala da energia coerente como fator essencial para a materialização de novas realidades. E a coerência só nasce no corpo quando a energia deixa de ser explosão e vira circulação, quando ela percorre seus centros, não mais para buscar alívio, mas para ativar sabedoria. O corpo inteiro se ilumina, cada órgão vibra, cada célula se torna receptora de informação nova, e a mente, diante desse campo reorganizado, começa a receber ideias que antes não estavam acessíveis. É como se as soluções, os encontros, as respostas viessem até você, porque a sua vibração já as estava chamando. Não há esforço, há ressonância, há campo, há presença. Você se tornou um canal de manifestação, não porque aprendeu a pedir melhor, mas porque aprendeu a sustentar. Está pronto para fazer do seu corpo o campo mais fértil de criação que você já habitou? Quando você sustenta uma vibração elevada por tempo suficiente, ela transborda. Ela não fica mais restrita ao corpo. Ela começa a alterar o campo ao redor.
As pessoas sentem. Os lugares mudam. As situações se reorganizam. Não por manipulação, mas por ressonância. Porque tudo vibra, tudo responde. Tudo escuta o que você emite em silêncio. Enquanto você escuta isso, imagine sua presença preenchendo o ambiente. Imagine a energia que você cultivou, que você elevou, que você refinou, se expandindo além da sua pele. Ela toca, ela informa, ela comunica, sem palavras. E quando isso acontece, você não precisa mais se adaptar ao mundo. O mundo começa a se adaptar a você. Joe Dispenza fala da assinatura energética que cada pessoa carrega. E essa assinatura muda quando você muda sua vibração base. Quando você deixa de vibrar escassez, medo ou carência e passa a sustentar presença, intenção e direção. Seu campo se torna instrução. Ele começa a ensinar o universo como se comportar ao seu redor. Não como comando, mas como frequência. É assim que milagres acontecem. Não por sorte, mas por coerência vibracional. Você se torna um ponto magnético. Não precisa provar nada. Não precisa convencer ninguém. Basta sustentar quem você se tornou. Porque quem você se tornou começa a criar a sua realidade, com precisão, com verdade, com alinhamento. Está pronto para deixar que a sua vibração fale mais alto do que qualquer palavra e que ela comece a escrever com firmeza a realidade que sua alma escolheu experienciar. Chegamos ao ponto onde a jornada deixa de ser aprendizado e se torna lembrança. Lembrança de que o desejo nunca foi o problema, foi sempre o convite. Lembrança de que a energia que você mais tentou controlar era, na verdade, a chave que faltava. E agora, ela está aqui. Não mais como impulso desgovernado, mas como fogo sagrado. Enquanto você escuta isso, sinta o corpo como um campo vibracional completo. Cada célula ressoando com intenção, cada pensamento vindo do coração, cada decisão alinhada com o ser. Joe Dispenza nos ensina que a realidade externa é apenas o reflexo do estado interno. E neste instante, seu estado interno não é mais caos, é coerência. Não é mais ruído, é clareza. Não é mais carência, é presença. O desejo se transformou em devoção. A urgência virou silêncio. E o campo se rendeu à sua verdade. Agora você não manifesta porque quer algo, você manifesta porque se tornou algo. O milagre não está mais fora, ele pulsa em você. É sua frequência, sua escolha, sua nova identidade vibracional. Tudo aquilo que parecia distante, agora se aproxima. Não por mágica, mas por métrica vibracional. Você não está mais tentando, você está sendo. E nesse ser, o mundo escuta. A vida responde. A realidade se curva, porque o seu campo se tornou irresistível. A verdade é que você nunca precisou dominar o desejo, só precisava escutá-lo com reverência, direcioná-lo com coragem, viver com presença. E agora que chegou até aqui, resta apenas uma pergunta. Você está pronto para deixar de sobreviver ao desejo e começar a criar com ele?